A naturalização da violência ocorre de forma silenciosa e progressiva, infiltrando-se em nosso cotidiano até se tornar quase que imperceptível. Agressões verbais, ironias cruéis, humilhações disfarçadas de brincadeiras, gestos de desprezo, gestos autoritários passam a ser vistos como algo normal, algo que faz parte do cotidiano e da vida. Nesse processo, o que deveria causar incômodo não provoca reações, e a repetição constante dessas práticas anestesia a nossa sensibilidade ética e emocional. E uma vez anestesiados, nós deixamos de reconhecer as consequências danosas que esse tipo de prática enseja em nosso cotidiano e em nossa vida. E quando nós, indivíduos, nos tornamos insensíveis à violência, a violência ela acaba se tornando algo legitimado socialmente, inclusive nas relações de trabalho, nas relações familiares, nas relações de amizade, na política, nas redes sociais, enfim, em todos os espaços em que temos que conviver. Reconhecer as pequenas violências cotidianas exige um exercício constante de consciência e responsabilidade. Nós precisamos urgentemente reaprender a sentir aquilo que nos fere e a execrar aquilo que nos fere, mesmo que socialmente seja considerado tolerado essa agressão. O ruim precisa voltar a ser ruim. O bom precisa voltar a ser bom. E a violência contra a mulher é uma dessas categorias de violência que precisamos urgentemente aprender a identificar e principalmente a combater. Essa, meus amigos, é a maior lição da obra que vamos resenhar no repertório desse mês. E sim, estamos falando de Dias Perfeitos de Rafael Montes. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Rafael Montes é um escritor e roteirista brasileiro, considerado um dos principais nomes contemporâneos da literatura de terror e suspense. Autor de obras de grande sucesso como Dias Perfeitos e Jantar Secreto, Rafael também se destacou como roteirista de Bom Dia, Verônica e, recentemente, Beleza Fatal. Dias Perfeitos narra a história de Theo, um jovem solitário que é estudante de medicina. Ele vive com sua mãe, que é paraplégica, e essa relação é demarcada por uma espécie de dependência emocional e muito silêncio, o que contribui para que Theo não consiga manter vínculos afetivos saudáveis. A rotina de Theo muda quando ele conhece Clarice, uma aspirante a roteirista extremamente extrovertida e independente, por quem Theo desenvolve uma obsessão imediata. Para Theo, Clarice representa a possibilidade de um amor perfeito. Já Clarice não corresponde aos sentimentos do rapaz e deixa claro que não pretende ter um relacionamento com ele. E isso, meus amigos, deixa Theo extremamente frustrado. Não aceitando a rejeição, Theo sequestra Clarice, acreditando que o tempo e a convivência forçada mostrará para a moça que ele, o grande Theo, é o melhor para ela. Após o sequestro, Theo leva Clarice para uma viagem que para ele é uma viagem romântica, já para Clarice é um verdadeiro filme de terror. Nós, obviamente, não vamos contar o que acontece na dinâmica entre Theo e Clarice durante essa viagem / sequestro, pois eu estaria estragando uma experiência interessante do leitor, já que o Rafael Montes ele vai construindo a trama de modo a provocar um incômodo crescente em quem está lendo. E isso estragaria, obviamente, a experiência. Mas ainda assim eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos interessantes tirados dessa leitura. Ao longo da trama, o Rafael Montes constrói uma atmosfera claustrofóbica. O eixo central da narrativa é a violência de Theo para com Clarice, e Theo pratica todos os tipos de violência possíveis e inimagináveis.
E é aqui que esse livro me causou um impacto, um incômodo. Esse incômodo provocou uma reflexão em mim, particular minha, sobre violência contra as mulheres. A primeira violência que Theo pratica em relação a Clarice é não aceitar o não como resposta. E eu não estranhei. Após a rejeição, Theo pratica todo tipo de violência contra Clarice. Ele agride fisicamente, ele coloca ela numa mala, ele droga, ele pratica gaslight, enfim. As violências praticadas são horríveis, mas vocês sabem o que é pior? Em nenhum momento eu me senti impactada, em nenhum momento eu senti repulsa. Lá pelas tantas, quase no final do livro, o Theo ele pratica uma violência extrema contra Clarice. Mas assim, extrema, absurda, cruel. E quando chegou nesse momento, eu fechei o livro e falei em voz alta: meu Deus, isso já é demais. E foi nesse exato momento que eu entrei em estado de choque comigo mesma. Afinal de contas, tudo o que foi narrado antes desse ato extremo também foi violento. E por que eu só me choquei quando chegou nesse momento, se tudo antes também foi violência? E isso, meus amigos, foi perturbador. Perturbador porque todas nós, mulheres, estamos tão anestesiadas diante da violência de gênero que quando acontece sequer estranhamos, sequer criticamos ou revidamos ou exigimos maior proteção legislativa de tão entranhada que está em nossa consciência a naturalização dessas atitudes. E todas nós já passamos por isso. Deixamos de nos chocar quando os nossos nãos não são respeitados, quando não somos ouvidas ou quando os nossos corpos não são respeitados. E aí só nos chocamos quando chega ao ato extremo do feminicídio. Mas e tudo o que acontece ou aconteceu antes do feminicídio, desse ato extremo? Percebo que nós não discutimos, e por não discutir, não exigir nenhum tipo de proteção legislativa ou do aparato estatal, nós não somos protegidas. E estamos tão acostumadas a viver nessa condição de vida que sequer compreendemos que não é legal, não é correto, não é digno viver desse jeito. Todos nós nos chocamos com a morte da senhora Tainara Souza Santos, que foi arrastada pela marginal do Tietê em São Paulo. Mas quantos de nós nos chocamos com o comportamento do assassino antes desse ato extremo? A resposta a essa pergunta é ninguém. E é justamente por ninguém se importar que nós vemos os índices de feminicídio estourando em nosso país. E a reflexão que eu deixo é: até quando? Até quando vamos aceitar tanto ódio? Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!